A Revolução Francesa é um dos eventos mais fascinantes e complexos da história. Mas, que segredos escondem suas páginas? Em um período marcado pela luta pela liberdade e pela justiça, também surgiram sombras e enigmas que ainda hoje nos intrigam. O que realmente aconteceu com aqueles que desafiaram o poder? Por que certos documentos cruciais desapareceram? E, acima de tudo, quais são os mistérios que continuam sussurrando entre os ecos da história? A Revolução não apenas transformou a estrutura política da França, mas também deixou um rastro de perguntas sem resposta. Como é possível que um líder carismático como Maximilien Robespierre, conhecido por sua firmeza, tenha terminado em uma situação tão trágica? Sua morte, seja por execução ou por suicídio, tornou-se um enigma que divide historiadores e apaixonados pela história. Imagine por um momento o tesouro real, um símbolo da riqueza e do poder, desaparecendo em meio ao caos. Grandes quantidades de ouro e joias da coroa se evaporaram sem deixar rastro, e a pergunta persiste: foi um saque organizado ou uma simples desordem na confusão revolucionária? O destino do jovem Luís XVII é outro desses mistérios que nos prendem. Dizem que o filho do rei Luís XVI morreu na prisão, mas e se ele realmente escapou? A história está cheia de rumores sobre sua vida oculta sob uma nova identidade. É possível que o pequeno príncipe tenha vivido entre nós, disfarçado de um simples cidadão? E o que dizer da guilhotina, esse instrumento que se tornou um símbolo do terror, mas que também, segundo alguns relatos, tinha uma força sobrenatural? É possível que reclamasse vidas além do que a razão pode explicar? Os testemunhos de quem a presenciou adicionam um ar de inquietude à sua história. Em meio a tudo isso, aparece um vidente em Paris que previu vários acontecimentos da Revolução. Como ele pôde conhecer o futuro com tanta precisão? Sua habilidade continua sendo um mistério não resolvido. Os documentos do Comitê de Saúde Pública, que contêm informações vitais sobre as execuções, desapareceram misteriosamente após a queda do regime do terror. Quem se beneficiou desse desaparecimento e por que informações tão cruciais foram ocultadas? As cartas de Maria Antonieta, escritas com tinta invisível, guardam segredos que ainda não foram decifrados. Que mensagens ocultas se escondem em sua correspondência? E não podemos esquecer do Homem da Máscara de Ferro, um prisioneiro cuja identidade continua desconhecida. Quem ele realmente era e por que seu rosto nunca foi revelado? A história está repleta de enigmas e cada um deles nos convida a refletir e aprofundar mais. Que outras surpresas nos reserva esse período turbulento? A Revolução Francesa não foi apenas uma mudança política, foi um caldo de cultivo para a intriga e o mistério, e seu legado persiste em nossa curiosidade por conhecer a verdade por trás dos fatos. Você se atreve a continuar desvendando esses mistérios? A Revolução Francesa foi um período convulso e dramático, cheio de mudanças e tragédias que transformaram a França e, por conseguinte, o mundo inteiro. Um dos personagens mais enigmáticos dessa época foi Maximilien Robespierre, um líder revolucionário cuja morte ainda provoca debates intensos. O que realmente aconteceu no último dia de sua vida? Foi executado por seus inimigos ou, em um ato desesperado, tirou a própria vida antes que a guilhotina reclamasse sua cabeça? Robespierre, conhecido como o Incorruptível, foi uma figura central durante o período do terror, mas sua queda foi tão repentina quanto sua ascensão. Na manhã do 28 de julho de 1794, ele se encontrava na sala do Conselho da República, onde sua influência havia começado a desvanecer. No entanto, quando a guarda o prendeu, ouviram-se disparos. Alguns dizem que ele se disparou na mandíbula, enquanto outros afirmam que foi uma tentativa de suicídio que saiu mal. A pergunta persiste: por que ele escolheria o suicídio quando tinha tantos seguidores leais? As versões de sua morte variam drasticamente. A narrativa oficial sustenta que Robespierre foi levado à guilhotina e executado, mas muitos acreditam que foi um suicídio disfarçado. Por que os relatos são tão confusos? Talvez porque a Revolução estava cheia de propaganda e manipulação. Os vencedores escreveram a história e, em sua versão, Robespierre deveria ser apresentado como um tirano caído. Mas, e se a verdade for muito mais complexa? Alguns historiadores sugerem que Robespierre, consciente de seu iminente destino, escolheu tomar o controle de sua própria morte. O que o levou a essa decisão? Foi o remorso pelas milhares de execuções que assinou, ou simplesmente a desesperança de ver seu sonho revolucionário desmoronando? A mente de Robespierre é um verdadeiro labirinto de contradições e emoções.
A figura de Robespierre tem fascinado gerações. Era um idealista, um homem que acreditava na liberdade e na igualdade, mas que se tornou um símbolo do terror que ele mesmo ajudou a instaurar. Como passou de herói da revolução a vilão em questão de dias? Isso nos leva a nos perguntar se sua morte foi um ato de desespero ou uma estratégia calculada para evitar a humilhação pública. As teorias sobre sua morte não terminam aí. Alguns sugerem que seu desaparecimento foi orquestrado por seus inimigos, que queriam silenciá-lo para sempre. Poderia ele ter escapado e vivido em segredo? A revolução estava cheia de conspirações e segredos. E a ideia de que um líder tão proeminente pudesse ter eludido seu destino adiciona outra camada ao mistério. As sombras da história costumam ocultar verdades que muitas vezes são mais interessantes que a ficção. As cartas e documentos daquela época revelam que Robespierre tinha um grupo de seguidores incondicionais e um círculo íntimo que o apoiava. O que aconteceria com esses leais após sua queda? Alguns desapareceram. Outros foram executados. Nesse contexto de traições e alianças, o destino de Robespierre se torna ainda mais intrigante. Havia um plano maior por trás de sua morte, um que envolvesse outros líderes revolucionários. À medida que a revolução continuava, o medo e a desconfiança se apoderaram da sociedade. A cada execução, a paranoia crescia. Poderia ser que Robespierre, no final, se tornasse vítima de seu próprio jogo de poder? A história nos mostra que os líderes mais carismáticos frequentemente enfrentam sua queda da maneira mais trágica. Além disso, o legado de Robespierre tem sido objeto de interpretação ao longo dos anos. Alguns o veem como um mártir da causa revolucionária, enquanto outros o consideram um ditador que levou seu país à ruína. Que significado tem sua morte no contexto da revolução? É simplesmente um final trágico? Ou é um símbolo do custo humano da busca por ideais? A figura de Robespierre também inspirou muitos artistas e escritores. Desde romances até filmes, sua vida e morte foram reinterpretadas de mil maneiras. Por que continua a capturar nossa imaginação? Talvez porque sua história reflete os perigos da ambição desmedida e a fragilidade dos ideais. Em cada canto da história, encontramos retalhos de sua vida que convidam à reflexão. Em última análise, o enigma da morte de Robespierre é um lembrete de que a história está cheia de nuances e complexidades. As versões oficiais são apenas uma parte de um quebra-cabeça muito maior. A Revolução Francesa, com todas as suas contradições, continua sendo um campo de batalha de ideias e crenças que ressoam até nossos dias. Quanto do que sabemos é verdade e quanto é uma criação da narrativa? Através da história de Robespierre, somos convidados a questionar nossas próprias percepções do poder e da justiça. Cada nova geração enfrenta suas próprias revoluções e lutas pela liberdade. A história de Robespierre, com seu trágico desfecho, nos lembra que o caminho para a liberdade nem sempre é pavimentado com boas intenções. Que lições podemos extrair de sua vida e sua morte? A história, afinal, não é apenas um relato do passado, mas um espelho que reflete nossas próprias lutas e aspirações. As luzes brilhantes da Revolução Francesa iluminaram um tempo de grandes mudanças e descontentamento, mas, entre os ecos das vozes revolucionárias, também se erguem sombras de mistério. Um dos enigmas mais intrigantes dessa época é o do desaparecimento do tesouro real. O que realmente aconteceu com as enormes quantidades de ouro e joias que pertenciam à coroa francesa? Desvaneceram-se no ar, ou há relatos não contados que poderiam lançar luz sobre esse enigma? Durante o caos revolucionário, o tesouro acumulado por gerações de monarcas desapareceu sem deixar rastro, as ruas de Paris ardendo com fervor revolucionário, enquanto os tesouros da monarquia eram saqueados e escondidos. No entanto, a pergunta persiste: quem realmente se beneficiou dessa perda? Existiram cúmplices dentro da própria corte que, em meio ao alvoroço, decidiram ficar com uma parte da riqueza? As histórias sobre o tesouro perdido são muitas, e se entrelaçam com um ar de mistério que torna cada relato ainda mais fascinante. Algumas versões sugerem que um grupo de revolucionários, ao ver o caos desencadeado, se propôs a ocultar o ouro em lugares secretos para protegê-lo de uma possível restauração monárquica. Mas, onde está esse ouro hoje? Estaria sob as ruas de Paris, esperando ser descoberto por algum curioso aventureiro ou um arqueólogo audacioso? Os rumores sobre a localização do tesouro persistiram ao longo dos anos.
Alguns falam de criptas ocultas na cidade, enquanto outros afirmam que o ouro foi levado para terrenos mais seguros, até mesmo fora da França. Poderia ser que um nobre leal, em um ato de traição à sua própria classe, tenha levado consigo uma parte do tesouro. A história está cheia de traições, e esta não seria a primeira nem a última. No entanto, nem todos acreditam nas lendas de tesouros escondidos. Alguns historiadores sugerem que, em meio ao caos, grande parte do ouro foi simplesmente destruída ou malgastada. Mas é realmente possível que um recurso tão valioso se desvanecesse assim? É difícil de imaginar, mas a história está repleta de decisões pouco sensatas. Outra teoria intrigante envolve os revolucionários que decidiram utilizar o ouro para financiar suas próprias lutas. Talvez, em uma tentativa de estabelecer uma nova França, sacrificaram o passado, mas a que preço? A ideia de que o Tesouro Real financiou os ideais de liberdade e justiça é, sem dúvida, uma reviravolta irônica na narrativa. À medida que avançamos no tempo, o mistério do tesouro perdido ainda deixa muitos se perguntando. As lendas urbanas se alimentaram desse enigma e alguns até afirmam que certos grupos secretos têm procurado o ouro por gerações. O que há de verdade nessas afirmações? Poderia haver uma sociedade oculta que guarda os segredos da Revolução, buscando recuperar o que uma vez foi? E não esqueçamos os cidadãos comuns, que em meio à agitação também foram afetados pelo desaparecimento do tesouro. O que pensavam aqueles que viveram nas ruas de Paris enquanto se falava de riquezas escondidas? A esperança e a desesperança coexistiam, e a possibilidade de uma mudança radical em suas vidas poderia estar escondida em um simples baú de joias. A curiosidade sobre o destino do Tesouro Real não se limita à Revolução Francesa. Ao longo da história, outros grandes tesouros desapareceram, deixando um rastro de intriga e especulação. O ser humano é simplesmente atraído pelo desconhecido. A busca por respostas se torna uma aventura, uma exploração do nosso passado compartilhado. Hoje em dia, com a tecnologia moderna e as escavações arqueológicas, a possibilidade de desvendar esse mistério parece mais próxima do que nunca. Que revelações poderiam surgir se o tesouro fosse encontrado? Poderia mudar a forma como entendemos a Revolução Francesa e seu legado? Cada nova descoberta tem o potencial de reescrever a história. É fascinante pensar em como um tesouro perdido pode continuar a ressoar conosco séculos depois. A Revolução Francesa não apenas mudou o curso de um país, mas também deixou em seu rastro perguntas que ainda não foram respondidas. Que segredos se escondem entre as sombras da história? Quem são os guardiões desses segredos? E o que devem fazer para serem revelados? À medida que continuamos explorando os mistérios da Revolução Francesa, o enigma do desaparecimento do Tesouro Real nos lembra que às vezes as respostas estão mais perto do que pensamos. Mas até que sejam descobertas, seguimos presos nessa narrativa de incerteza, especulação e a eterna busca pela verdade. Qual foi o destino real de Luís XVII, o filho do rei Luís XVI e de Maria Antonieta? Sua história está cheia de intrigas, teorias e mistérios que capturaram a imaginação de historiadores e curiosos por igual. Embora oficialmente se diga que o jovem príncipe morreu na prisão aos tenros 10 anos, muitos sustentam que ele conseguiu escapar e que sua vida continuou nas sombras, sob uma identidade completamente nova. Mas, o que há de verdade nessas afirmações? Quando a Revolução Francesa estourou, a vida da família real se tornou um verdadeiro calvário. Após a execução de seu pai, Luís XVII foi encarcerado na prisão do Temple, onde foi separado de sua mãe e de sua irmã. O ambiente na prisão era hostil e aterrador, mas ele realmente morreu lá? Alguns testemunhos da época sugerem que a criança foi vista além dos muros do Temple, o que abre a porta a um sem fim de especulações. Um dos relatos mais intrigantes provém de um grupo de viajantes que afirmaram ter visto um jovem que se parecia com Luís XVII em uma aldeia remota, vivendo com uma identidade diferente. Mas quem era essa criança? Poderia ser o príncipe que havia escapado de seu trágico destino? A ideia de que ele sobreviveu e viveu entre o povo comum é um conceito fascinante, mas também aterrador. Que vida poderia ter levado um príncipe desterrado, oculto entre os cidadãos? O mistério se agudiza ainda mais ao considerar a condição da prisão. As condições de vida no templo eram extremamente duras, e a criança sofria de doenças. No entanto, há quem acredite que, apesar de sua situação precária, Luís XVII conseguiu enganar seus captores.
como poderia uma criança de 10 anos burlar a atenção dos guardas? As teorias sobre uma possível fuga são tão variadas quanto intrigantes, e todas parecem apontar para uma verdade que ainda não foi revelada. Os rumores sobre sua fuga foram alimentados pelos próprios seguidores da família real, que acreditavam que havia uma possibilidade de que o jovem príncipe tivesse sido resgatado por leais à coroa. No entanto, a história oficial conclui com sua morte em 1795. Por que os registros são tão escassos e contraditórios? A falta de provas contundentes levou muitos a se perguntarem se ele realmente morreu na prisão ou se foi um simples encobrimento. Há quem especule que, após sua suposta morte, Luís XVII foi substituído por uma criança comum que não tinha nenhuma relação com a realeza. Essa teoria alimentou o mito de que o verdadeiro príncipe viveu em segredo, oculto do olhar do mundo. Mas o que motivaria alguém a criar essa complexa trama de enganos? A história da Revolução está cheia de traições e segredos. E o destino do jovem príncipe não é uma exceção. Ao longo dos anos, vários homens afirmaram ser Luís XVII, reclamando seus direitos ao trono. Essas afirmações foram objeto de escrutínio e, em muitos casos, desmentidas. No entanto, a persistência dessas reivindicações fala de uma esperança que nunca se extinguiu. É possível que, em meio ao caos, uma criança tenha encontrado a forma de sobreviver e reclamar seu lugar na história. A figura de Luís XVII foi idealizada na cultura popular, desde contos até filmes. Sua misteriosa desaparecimento inspirou muitos a investigar e criar narrativas sobre sua vida. Mas, com cada novo relato, surgem mais perguntas. Por que uma criança de tão curta idade geraria tanto interesse? Sua vida representa uma última conexão com um passado glorioso que a Revolução buscou erradicar. As teorias sobre sua vida posterior são tão variadas quanto as pessoas que as promovem. Alguns acreditam que viveu no exterior, adotando um novo nome e uma nova vida. Outros sustentam que se uniu a um grupo que buscava restaurar a monarquia na França. No entanto, a falta de evidência sólida deixa a todos com a mesma inquietude. O que realmente aconteceu com Luís XVII? Embora a história oficial o considere uma criança que morreu tragicamente na prisão, as sombras do mistério continuam envolvendo seu destino. A Revolução Francesa foi um período convulso, cheio de mudança e conflito, mas o destino de um príncipe real perdido nesse turbilhão ressoou ao longo dos anos. Que outras verdades ocultas estão esperando para serem descobertas nas páginas da história? A busca pela verdade sobre Luís XVII é, em última análise, uma busca de identidade. A história não se trata apenas de reis e rainhas, mas das vidas daqueles que ficaram presos no tumulto de um tempo de mudança. A figura de Luís XVII simboliza todos os inocentes que sofreram em meio à luta pelo poder, e embora seu destino continue sendo um enigma, seu legado perdura na memória coletiva. A história de Luís XVII nos convida a refletir sobre as consequências da Revolução Francesa e sobre como os eventos de um período podem ressoar através do tempo. A busca por respostas ao seu destino continua. E talvez um dia, a verdade emerja das sombras, revelando o que realmente aconteceu com aquele menino que um dia foi príncipe. Poderia ser que a história ainda tenha algumas surpresas guardadas para nós? A guilhotina, símbolo da Revolução Francesa, é conhecida pelo seu papel na execução de milhares de pessoas. Mas o que realmente acontecia com este temido instrumento de morte? Ao longo da história, surgiram rumores inquietantes que sugerem que a guilhotina tinha uma espécie de vontade própria, como se reclamasse mais vidas do que o próprio governo havia ordenado. É possível que um objeto tão inanimado pudesse ter tal influência sobre os acontecimentos humanos? Durante os anos da Revolução, a guilhotina se tornou um espetáculo perturbador. As multidões se reuniam para observar as execuções, como se o sangue derramado fosse um espetáculo de entretenimento. Mas por que havia tanta fascinação por esta máquina de morte? Alguns dizem que o eco das lâminas afiadas cortando o ar ressoava com um poder quase místico, como se o destino daqueles condenados estivesse selado por forças invisíveis. Alguns relatos históricos mencionam que as execuções nem sempre eram realizadas de maneira ordenada. Dizem que, em algumas ocasiões, a guilhotina parecia ter um apetite insaciável. Poderia ser que as vítimas escolhidas eram simplesmente o começo de uma série de mortes que a guilhotina desejava reclamar? À medida que a Revolução avançava, o número de execuções disparou, e muitos se perguntavam se a máquina havia tomado o controle em um ritual macabro que a história esqueceu. Uma inquietante teoria sugere que os líderes da Revolução
como Maximilien Robespierre, poderiam ter sentido uma espécie de pressão sobrenatural para oferecer mais vítimas à guilhotina. Será que se tornaram peões de uma força obscura que desejava perpetuar o ciclo de sangue? Alguns afirmavam que os ecos das vítimas clamavam por vingança, criando assim uma conexão entre a máquina e aqueles que haviam sido condenados a morrer em sua base. Mas as histórias não terminam aí. Existem testemunhos de pessoas que afirmaram ter tido visões ou sonhos sobre a guilhotina. Seria possível que aqueles que se atreveram a desafiá-la fossem marcados por um destino inevitável? Essas visões muitas vezes eram vívidas, com imagens da guilhotina reclamando vidas em um ciclo interminável. A conexão entre o medo e a fatalidade se entrelaçava na mente daqueles que viveram durante aqueles tempos sombrios. A guilhotina também era um símbolo da justiça revolucionária, mas até que ponto era realmente justa? Com cada execução, a tensão aumentava e alguns começaram a se perguntar se a máquina não estava apenas eliminando inimigos do Estado, mas também aqueles que representavam um desafio ao poder. A linha entre justiça e vingança tornava-se cada vez mais difusa. Será que a guilhotina havia se tornado um instrumento de controle social, um lembrete de que ninguém estava a salvo? A história nos diz que a guilhotina foi finalmente abolida, mas o mistério de sua influência perdura. Que legado deixou realmente na psique coletiva da França? A imagem da guilhotina se mantém viva na memória dos franceses e de quem estuda a Revolução. Alguns acreditam que sua essência ainda ronda os lugares onde uma vez se erguia. Como um espectro que lembra à humanidade o preço da Revolução. O destino da guilhotina é, em si mesmo, uma história de transformação. De um instrumento de execução a um símbolo de uma era tumultuada. Seu papel na história é indiscutível. Mas será que aquelas almas que passaram por suas lâminas ainda buscam justiça no além? O eco de seus gritos poderia ter deixado uma marca indelével na cultura e na memória histórica da França. Existem teorias de que a guilhotina foi finalmente destruída não apenas por seu uso, mas pelo medo que inspirava. Será que a sociedade percebeu que havia cruzado uma linha perigosa ao permitir que um objeto se tornasse a encarnação do medo e da morte? A eliminação da guilhotina simbolizava uma tentativa de restaurar a ordem e a humanidade em tempos caóticos. No entanto, a lembrança do que representou continua presente na história. Os especialistas em história revolucionária continuam investigando a influência da guilhotina na sociedade francesa. Pode-se falar de uma maldição associada ao seu uso? Muitos acreditam que o comportamento das massas durante as execuções revela algo mais profundo sobre a natureza humana. A fascinação pela morte e pelo sacrifício tem raízes na cultura que, muitas vezes, se manifesta em momentos de crise. As histórias daquelas pessoas que passaram pela guilhotina também são um enigma. Muitas delas eram figuras proeminentes com histórias de vida complexas. Quais eram suas motivações? Eram realmente culpadas ou apenas vítimas do caos revolucionário? A narrativa se complica ainda mais quando se considera que alguns deles eram amigos ou inimigos de quem os condenou, o que adiciona uma camada de intriga aos seus destinos. À medida que o tempo avança, a guilhotina se torna um símbolo de advertência. Que lições podemos aprender de sua história? A Revolução Francesa nos ensina sobre os perigos da radicalização e como a sede de justiça pode se transformar em um ciclo de violência. A guilhotina, em sua essência, nos lembra que cada ação tem consequências e que a busca por justiça deve ser equilibrada com a compaixão. A história da guilhotina, marcada pelo mistério e pela fascinação, continua intrigando historiadores e curiosos por igual. Seu legado é um lembrete de que mesmo nos momentos mais sombrios, a humanidade tem a capacidade de refletir sobre seu passado e buscar um futuro mais justo. Mas realmente aprendemos com os erros de nossa história, ou estamos condenados a repeti-los? A resposta a essa pergunta pode ser o verdadeiro enigma que cerca a guilhotina, um símbolo que, apesar de seu desaparecimento físico, continua vivo na memória coletiva. Ao longo da Revolução Francesa, ocorreram acontecimentos que desafiaram a lógica e a razão. Um dos personagens mais intrigantes dessa época é um misterioso vidente conhecido como o Profeta de Paris. Quem era esse homem que parecia ter um dom especial para prever o futuro? Suas previsões, muitas vezes assustadoras, foram levadas a sério por muitos, incluindo figuras importantes da Revolução. Como ele conseguiu antecipar eventos tão significativos? O Profeta de Paris não era um adivinho comum. Suas visões eram tão vívidas e aterradoras que muitos acreditavam que estavam conectadas a forças sobrenaturais.
Dizem que em um momento ele previu a queda da Bastilha, o que levou as pessoas a confiarem em suas palavras. Em um tempo de incerteza e caos, onde as pessoas buscavam respostas, esse homem se tornou uma figura de esperança e temor ao mesmo tempo. Mas, de onde provinham suas visões? Alguns rumores sugerem que o profeta possuía um antigo livro de segredos ocultos, enquanto outros acreditam que ele simplesmente tinha um agudo senso de observação. No entanto, o mais inquietante é que suas previsões não se limitaram apenas a eventos políticos. Ele também falou sobre desastres naturais e tragédias pessoais que afetaram muitos. Como ele podia conhecer detalhes tão específicos da vida de pessoas comuns? As histórias sobre o profeta se espalharam rapidamente por Paris. Em cafés, praças e mercados, as pessoas comentavam sobre suas visões e como pareciam se tornar realidade. Isso gerou uma mistura de admiração e medo. O fato de suas previsões sobre a violência revolucionária terem se mostrado corretas apenas acrescentou à sua aura de mistério. Seria esse homem um simples charlatão ou realmente tinha um vínculo com algo além do humano? As autoridades, por sua vez, não viram com bons olhos essa popularidade. Temiam que sua influência pudesse desestabilizar ainda mais uma nação já convulsa. Em uma tentativa de frear seu poder, alguns tentaram desacreditá-lo. Mas o profeta continuava atraindo seguidores. Por que as pessoas estavam tão dispostas a acreditar nele, mesmo diante da oposição? À medida que a revolução avançava, as visões do profeta se tornavam cada vez mais sombrias. Ele previu a chegada da guilhotina, um símbolo de morte e terror. Como ele poderia ter antecipado algo tão macabro? Seu aviso ressoou nos corações de quem o ouvia, e muitos começaram a questionar seu próprio destino. Em um tempo em que a morte parecia estar em todos os lugares, suas palavras se tornaram um eco inquietante. No entanto, nem todas as profecias do vidente se cumpriram. Algumas pessoas começaram a duvidar de suas habilidades. Poderia ser que, em meio a seus acertos, ele também tivesse falhado? Essa incerteza levou a uma série de debates entre seus seguidores e detratores. A polarização em torno de sua figura cresceu, e o profeta se viu preso em uma rede de especulações. Finalmente, o mistério de seu paradeiro se tornou mais inquietante. Depois de um tempo, o profeta desapareceu sem deixar rastro. Alguns dizem que foi preso pelas autoridades, enquanto outros acreditam que ele fugiu para um lugar desconhecido. Por que uma figura tão proeminente desapareceria assim, justo quando a revolução alcançava seu clímax? A falta de respostas apenas alimentou as lendas. As histórias sobre ele não terminaram com seu desaparecimento. Os rumores continuaram circulando, alimentando a imaginação popular. Alguns afirmavam que ele havia retornado na forma de espírito para advertir aqueles que ainda acreditavam em seus poderes. Poderia ser que seu legado perdurasse além de sua vida física? A revolução, com todas as suas mudanças e traumas, parecia estar intimamente ligada a esse enigmático personagem. Com o tempo, a figura do profeta de Paris se tornou um símbolo da incerteza da revolução. Em uma época em que o futuro era tão instável, sua capacidade de prever eventos se tornou um reflexo dos medos e esperanças do povo. Quanto de verdade havia em suas visões e quanto era pura fantasia. A linha entre a realidade e a ilusão se tornou difusa. Hoje em dia, o legado do profeta persiste na memória coletiva. Sua história nos convida a refletir sobre o poder da crença e a necessidade humana de encontrar sentido no caos. Em um mundo onde as certezas parecem escassas, a figura desse vidente nos lembra que, às vezes, o mistério é mais impactante do que a própria realidade. Acaso não somos todos, de alguma forma, profetas em nossas próprias vidas, tentando antecipar o que virá? Assim, a Revolução Francesa, com todos os seus mistérios e segredos, continua sendo um terreno fértil para a exploração e a curiosidade. O Profeta de Paris é apenas uma das muitas histórias que ainda restam para serem desenterradas neste fascinante capítulo da história. Com cada nova revelação, nos aproximamos um pouco mais de compreender não apenas o passado, mas também nosso presente. Que outros segredos a história da Revolução ainda nos reserva? A busca por respostas continua viva e, sem dúvida, o mistério nunca deixará de nos intrigar. O que aconteceu realmente com os documentos mais cruciais da Revolução Francesa? Um mistério que tem intrigado historiadores e curiosos por gerações é o desaparecimento do arquivo do Comitê de Saúde Pública. Este organismo foi essencial durante o período do terror, onde foram realizadas numerosas execuções e tramadas conspirações que mudaram o rumo da França. Mas por que desapareceram esses documentos tão importantes?
A queda de Robespierre marcou o fim de uma era, e com ela, um acesso a informações que poderiam ter revelado as verdadeiras dinâmicas do poder durante a Revolução. Disse que, ao cair o regime do terror, muitos documentos foram destruídos ou escondidos para evitar represálias. Mas, quem tomaria semelhante risco e por quê? As teorias sobre a existência de um encobrimento ou de um complô maior que poderia ter envolvido os próprios membros do comitê são múltiplas. Cada documento perdido poderia ter lançado luz sobre os obscuros segredos do período. Imagine por um momento as cartas que detalhavam as decisões tomadas, os nomes daqueles que foram considerados inimigos do Estado, ou mesmo as verdadeiras razões por trás de cada execução. Quem decidiu quem vivia e quem morria? Em falta de evidência concreta, só podemos especular. No entanto, há quem acredite que a informação foi deliberadamente eliminada para proteger certos indivíduos das consequências de seus atos. Além disso, o desaparecimento desses arquivos levanta uma pergunta inquietante. Houve alguém que se beneficiou dessa falta de informação? Alguém que, ao manter em segredo os detalhes das decisões do comitê, pôde manobrar nas sombras e sair ileso da tempestade política que assolava a França? Talvez um antigo aliado de Robespierre? A história está cheia de traições, e a Revolução não foi a exceção. Durante o período do terror, a desconfiança reinava. Os cidadãos temiam ser denunciados, e a paranoia estava em seu auge. Muitas vezes, as decisões eram tomadas sem a devida diligência, e o medo levou muitos a executar julgamentos sumários. Mas quantos desses julgamentos estavam baseados em fatos reais e quantos em rumores infundados? A falta de documentação nos deixa na penumbra, alimentando a especulação. À medida que a Revolução avançava, o caos se apoderava das instituições. A estrutura de poder desmoronava, e com ela, o registro dos eventos. A falta de um arquivo oficial não é apenas um golpe para os historiadores de hoje, mas também uma perda para a memória coletiva da França. Que histórias podem ter se perdido para sempre no labirinto do esquecimento? Apesar dos rumores de conspirações e segredos, o fato é que o desaparecimento do arquivo do Comitê de Saúde Pública deixou um vazio que ainda não pôde ser preenchido. As investigações têm sido infrutíferas e as teorias continuam proliferando. A verdade sobre o que aconteceu naqueles dias sombrios está escondida atrás de uma cortina de silêncio que se estende até nossos dias? No entanto, há quem afirme que alguns documentos podem ter sobrevivido, ocultos em arquivos privados ou coleções pessoais. Mas quem se atreveria a revelar a verdade e arriscar-se a desencadear uma nova onda de perseguições? Em um tempo em que a história era reescrita constantemente, o risco de ser descoberto era alto demais. As cartas e as notas perdidas poderiam conter relatos pessoais daqueles que viveram a Revolução. Testemunhos que dariam vida aos personagens históricos que só conhecemos através dos livros. Que segredos guardam esses papéis? Que revelações poderiam mudar nossa percepção sobre a Revolução Francesa? Enquanto isso, o mistério persiste. As sombras do passado pairam sobre a história e a ausência de clareza continua alimentando teorias conspirativas. O arquivo foi realmente destruído ou há quem ainda o conserve? Esperando o momento adequado para desvendar seus segredos, a cada dia que passa, a verdade se torna mais esquiva. Os historiadores continuam sua busca, mas muitas vezes se deparam com mais perguntas do que respostas. Que outros segredos obscuros podem estar escondidos nas sombras da Revolução? A falta de documentação fez com que a história fosse um quebra-cabeça incompleto, onde cada peça que falta deixa um vazio em nossa compreensão do passado. Cada vez que se fala do Comitê de Saúde Pública e seu arquivo perdido, lembra-se que a história não é apenas uma série de fatos e datas. É uma narrativa complexa, cheia de intrigas, decisões difíceis e, acima de tudo, humanos que viveram em um tempo de grande turbulência. Quantos mais mistérios como este permanecem para serem descobertos nas páginas não escritas da história? A busca pela verdade é, sem dúvida, uma jornada que vale a pena empreender. E embora o arquivo do Comitê de Saúde Pública possa continuar perdido no tempo, o desejo de encontrar respostas persiste, não apenas para entender o que aconteceu, mas também para aprender com isso e evitar que os erros do passado se repitam no futuro. Assim, o mistério dos documentos perdidos se torna um lembrete de que a história sempre tem mais a contar e que a busca pela verdade é, em si mesma, uma parte fundamental de nosso legado coletivo. As sombras da história muitas vezes escondem segredos que desafiam a razão e a lógica.
No coração da Revolução Francesa, um mistério fascinante capturou a imaginação de historiadores e curiosos por igual. As mensagens cifradas de Maria Antonieta. Que segredos ocultos guardava a rainha em suas cartas? Por que utilizava tinta invisível e códigos, como se soubesse que o perigo espreitava em cada esquina? Maria Antonieta, uma figura emblemática da monarquia francesa, não foi apenas uma rainha, mas também uma mulher presa em um mundo de intrigas e conspirações. À medida que a revolução se intensificava, sua vida se tornava mais perigosa. Nesse contexto, a necessidade de se comunicar de maneira segura tornou-se imperativa. Mas, para quem ela estava enviando essas mensagens ocultas e que conteúdo tão sensível exigia tal precaução? Dizem que algumas de suas cartas foram destinadas a seus aliados, nobres que ainda permaneciam leais à coroa. No entanto, outros sustentam que ela também se comunicava com pessoas da alta sociedade que estavam do outro lado da barricada. Em um tempo em que as lealdades mudavam como as estações, a rainha precisava ser astuta. Mas que tipo de informação era tão vital que precisava ser ocultada? Os historiadores encontraram fragmentos dessas cartas, mas muitos deles estão incompletos ou são ilegíveis. A tinta invisível que Maria Antonieta utilizou tem sido objeto de especulações. Era um composto comum ou um segredo bem guardado? Alguns acreditam que era uma forma de proteger seus pensamentos mais íntimos, enquanto outros sugerem que era um método para transmitir ordens cruciais sem que caíssem em mãos erradas. Os códigos que empregava são outro enigma. Alguns deles se assemelham a uma linguagem secreta que apenas um círculo seleto poderia entender. Mas quem estava dentro desse círculo? E por que não foram decifrados completamente até hoje? As perguntas são muitas e as respostas, escassas. Esse mistério alimenta a conspiração e a curiosidade sobre as verdadeiras intenções da rainha. O destino dessas cartas é igualmente intrigante. Após a queda da monarquia, muitos documentos foram destruídos ou desapareceram no caos revolucionário. Quantos segredos se perderam para sempre nesse processo? Talvez essas mensagens ocultas contenham informações que poderiam mudar nossa compreensão da história, mas permanecem na penumbra, inalcançáveis. À medida que a revolução avançava, Maria Antonieta se encontrava cada vez mais isolada. Seus amigos e confidentes foram presos ou executados, deixando um vazio que intensificou sua vulnerabilidade. Ela se sentiu presa em uma teia de traições. O uso de tinta invisível e códigos poderia ser interpretado como um sinal de paranoia, mas também poderia ser visto como uma estratégia de sobrevivência. Imagine por um momento que alguma dessas mensagens revelasse planos de fuga ou conspirações para derrubar o novo regime. Que implicações isso teria para a história? Cada fragmento encontrado é como uma peça de um quebra-cabeça que nunca termina de se encaixar. A incerteza sobre o conteúdo desses escritos adiciona um ar de mistério à sua figura já complexa. Os relatos sobre essas cartas inspiraram um sem fim de teorias. Alguns acreditam que Maria Antonieta estava ciente das conspirações que se teciam ao seu redor e usava sua astúcia para manobrar em um mundo hostil. Outros sugerem que era uma mulher desesperada, tentando proteger sua família e seu legado. Que papel realmente desempenhou no destino da monarquia francesa? As cartas poderiam oferecer respostas, mas até agora continuam sendo um enigma. Com cada nova descoberta, a figura de Maria Antonieta se torna mais fascinante. Sua vida, marcada pelo luxo e pela tragédia, se entrelaça com os mistérios da Revolução. Foi uma vítima de seu tempo ou uma manipuladora astuta que jogava com os fios do poder? A verdade pode estar oculta entre as linhas dessas mensagens cifradas, esperando para ser revelada. Enquanto o tempo avança, a história de Maria Antonieta continua a ressoar. Suas cartas, embora encriptadas, nos falam de uma mulher que viveu na incerteza e no perigo, presa entre o dever e o desejo. Que legado deixou no tumulto da Revolução? E que mistérios continuam ocultos atrás do véu da história? A busca por respostas continua, alimentando a curiosidade daqueles que desejam desvendar a vida de uma das figuras mais controversas da história. Cada carta decifrada, cada fragmento encontrado, pode oferecer um vislumbre de sua mente e suas motivações. Mas por enquanto, esses segredos permanecem sob um manto de mistério, desafiando aqueles que se atrevem a explorá-los. E assim, enquanto nos mergulhamos no passado, percebemos que os ecos da Revolução Francesa ainda ressoam em nossa compreensão do poder, da traição e da sobrevivência. A história de Maria Antonieta e suas mensagens cifradas é um lembrete de que, por trás de cada figura histórica, há um mundo de segredos esperando para ser descoberto.
Quem era realmente o homem da máscara de ferro? Esta pergunta tem intrigado historiadores e curiosos por mais de 3 séculos. Um prisioneiro misterioso, cuja identidade permaneceu oculta atrás de uma máscara de ferro, deu origem a teorias, especulações e lendas que ainda perduram. Certamente, sua história se entrelaça com os eventos mais turbulentos da Revolução Francesa. Mas, por que seu rosto nunca foi revelado? Dizem que ele foi encarcerado na Bastilha e em outras prisões ao longo de sua vida, mas seu nome não aparece nos registros. Alguns acreditam que poderia ser um irmão gêmeo de Luís XIV, outros sugerem que era um nobre que havia cometido um crime. Mas que crime poderia ser tão terrível a ponto de ser condenado a viver na escuridão, oculto do mundo? Os relatos sobre o homem da máscara de ferro são confusos e contraditórios. Os rumores dizem que ele foi confinado pelo próprio rei, temeroso de que sua existência pudesse ameaçar a estabilidade da monarquia. Mas, como poderia um simples prisioneiro provocar tanto medo na corte? Sua história desperta a curiosidade sobre o poder que o segredo pode ter na política. Os poucos documentos que sobreviveram ao tempo apenas alimentam o enigma. Alguns prisioneiros que compartilharam cela com ele afirmaram que seu verdadeiro nome era Eustache Dauger, enquanto outros sustentam que era um príncipe. Essa confusão sobre sua identidade levou muitos a se perguntarem por que ele foi mantido em segredo, que informação possuía que justificasse tal medida. As teorias sobre sua identidade são tão variadas quanto fascinantes. Desde a possibilidade de que fosse um nobre exilado até a ideia de que poderia ter sido um duplo do rei, cada conjectura abre a porta a novas perguntas. Existia realmente um complô para sua libertação? Ou seu silêncio era parte de um plano maior, projetado para manter a monarquia sob controle? A máscara que cobria seu rosto se tornou um símbolo do segredo e da opressão. Mas quem realmente lhe deu a máscara? Alguns pensam que foi um gesto de compaixão para ocultar seu sofrimento, enquanto outros argumentam que era uma forma de humilhação. Se se tratava de um nobre, que horror ele deve ter sentido ao ser despojado de sua identidade e dignidade. Na literatura e no cinema, o Homem da Máscara de Ferro foi retratado de diversas maneiras, tornando-se um personagem quase mítico. Mas por que sua história ressoa tanto em nossa cultura? Talvez seja a intriga do desconhecido, o desejo de descobrir a verdade por trás da máscara. A ideia de que alguém tenha podido viver na sombra durante tanto tempo é inquietante e sedutora ao mesmo tempo. As teorias sobre sua fuga também são cativantes. Alguns acreditam que ele poderia ter conseguido escapar de sua prisão em várias ocasiões, mas sempre retornando à sua vida de encarceramento. No entanto, seria possível que um prisioneiro tão vigiado tivesse oportunidades de escapar? Ou era o medo da revelação de sua identidade que realmente o mantinha cativo? O mistério de sua morte também não foi esclarecido. A maioria dos relatos indica que ele morreu na prisão de Pignerol, mas quem pode assegurar que realmente foi ele quem faleceu? Não poderia haver alguém mais ocupando seu lugar. A história do Homem da Máscara de Ferro se torna um labirinto de possibilidades, onde cada saída nos leva a um novo enigma. As implicações de sua história são profundas. A ideia de que um indivíduo, por sua própria natureza ou por sua conexão com o poder, possa afetar o curso da história é um conceito que ressoa em nossa compreensão dos acontecimentos históricos. Quantos outros segredos foram enterrados no silêncio, esperando para serem descobertos? A Revolução Francesa foi um tempo de mudança radical, onde a verdade e a mentira frequentemente se entrelaçavam. Em um mundo onde a informação era poder, o Homem da Máscara de Ferro representa essa luta pela identidade e pelo controle, um lembrete de que a história está cheia de sombras. Com o passar dos anos, sua história evoluiu, moldando-se através da interpretação de quem tentou desvendar seu mistério. Mas, é possível que nunca conheçamos a verdade? Ou talvez a verdade seja que a máscara é, em si mesma, uma parte essencial de sua história? O enigma do Homem da Máscara de Ferro desafia nossa curiosidade e nos convida a refletir sobre os segredos que podem estar ocultos em nossa própria história. A busca pela verdade, embora muitas vezes infrutífera, é uma parte fundamental da experiência humana. E talvez o mistério deste prisioneiro anônimo nos lembre que há histórias que estão destinadas a permanecer na sombra, desafiando-nos a continuar buscando o que não podemos ver. Uma das histórias mais fascinantes da Revolução Francesa é a do Diário de Maximilien Robespierre, um documento que, segundo se diz, continha seus pensamentos mais íntimos, suas reflexões sobre o poder, a liberdade e a justiça. Mas,
O que aconteceu com este caderno, que poderia oferecer um olhar único à mente do líder revolucionário? Após sua trágica morte, todos esperavam respostas. Robespierre havia sido uma figura polarizadora, admirado por alguns e temido por outros. Mas no final, seu legado se tornou um enigma. Este diário, que muitos supunham que poderia revelar suas verdadeiras intenções e sentimentos, simplesmente desapareceu. Como é possível que um documento tão crucial se esfumasse no ar, como se nunca tivesse existido? Alguns teóricos sugerem que pode ter sido ocultado deliberadamente. Quem gostaria que seus pensamentos mais profundos viessem à tona? Em um período de tanta agitação e traição, é possível que alguém tenha decidido que certas verdades deveriam permanecer na escuridão. Mas quem? Um aliado leal que temia que as ideias de Robespierre pudessem ser mal interpretadas? Ou um inimigo que desejava apagar qualquer vestígio do terror que havia desencadeado? Existem rumores de que o diário poderia conter confissões sobre as decisões mais controversas de Robespierre, incluindo as execuções em massa que levaram à guilhotina tantos inocentes. O que aconteceria se realmente refletisse um conflito interno, uma luta entre sua visão idealista da revolução e as realidades sangrentas que se desenrolavam ao seu redor? É intrigante pensar que este diário poderia ter tido um impacto significativo na maneira como Robespierre é percebido hoje em dia. Se seus pensamentos tivessem vindo à luz, talvez a história o lembrasse de uma maneira completamente diferente. Mas quem se beneficia de que esses segredos nunca vejam a luz? Alguns especulam que o diário foi escondido em um lugar seguro, talvez por um membro do Comitê de Saúde Pública que ainda acreditava na missão de Robespierre. Se isso for verdade, o que aconteceria se o diário aparecesse um dia, revelando uma verdade que poderia mudar nossa compreensão da Revolução Francesa? No entanto, também há quem acredite que o diário nunca existiu em primeiro lugar. Talvez tenha sido um mito criado por aqueles que queriam dar maior profundidade à figura de Robespierre. Se isso for verdade, o que isso diz sobre nossa necessidade de encontrar respostas, mesmo quando não há nenhuma evidência clara que as respalde? O desaparecimento do diário de Robespierre levanta muitas perguntas sobre o poder da memória e da história. Até que ponto estamos dispostos a confiar nas narrativas que nos são apresentadas? E por que certas histórias se tornam lendas enquanto outras caem no esquecimento? Ao nos aproximarmos deste mistério, é essencial refletir sobre o impacto que o diário poderia ter tido na percepção pública de Robespierre e seu papel na Revolução. Muitas vezes, os líderes são lembrados não apenas por suas ações, mas também pela narrativa que se constrói ao seu redor. Se o diário tivesse estado disponível, teria mudado a narrativa em torno de sua figura? À medida que nos aprofundamos neste enigma da história, é inevitável perguntar se algum dia conheceremos a verdade sobre o destino do diário de Robespierre. Foi destruído, escondido ou nunca existiu? A falta de respostas claras apenas adiciona mais camadas ao mistério, mantendo viva a curiosidade de historiadores e entusiastas por igual. O que é certo é que a história da Revolução Francesa está cheia de sombras e ambiguidades. E o diário de Robespierre é apenas uma das muitas peças que continuam faltando neste quebra-cabeça. Enquanto exploramos essas histórias, é fundamental manter uma mente aberta e questionar as narrativas que nos são apresentadas. A perda do diário não é apenas um mero fato histórico. É um lembrete de que a história é composta de fragmentos e que cada fragmento perdido pode mudar nossa compreensão de eventos cruciais. À medida que continuamos investigando, a pergunta persiste: que segredos permanecem ocultos nas páginas que nunca foram escritas? Em última análise, o mistério do diário de Robespierre nos convida a refletir sobre o poder da palavra escrita e sua capacidade de moldar a história. O que aconteceria se, no fundo, a história que acreditamos conhecer estiver incompleta, esperando para ser reescrita pelos relatos que ainda estão por ser descobertos? Assim, o desaparecimento do diário de Robespierre se torna não apenas um mistério, mas um símbolo da incessante busca pela verdade em um mundo onde a história pode ser tão mutável quanto a própria vida. A Revolução Francesa, com todas as suas complexidades e contradições, continua sendo um campo fértil para a especulação e o assombro. E o diário perdido de Robespierre, talvez, seja apenas uma das muitas histórias que ainda aguardam para ser contadas. Charlotte Corday, uma figura fascinante e trágica da Revolução Francesa, é lembrada principalmente por ter assassinado o revolucionário Jean-Paul Marat. Mas, o que levou essa jovem mulher a tomar uma decisão tão drástica? Alguns a veem como uma heroína, enquanto outros a consideram uma vilã.
No entanto, há um aspecto de sua história que gerou controvérsia e mistério. Sua serenidade durante o julgamento e a execução. Sua calma era fruto de uma convicção profunda ou havia algo mais que a guiava? Desde o momento em que Corday entrou na sala onde estava Mará, seu destino pareceu selar-se. Armada com uma faca, a jovem se aproximou do líder revolucionário enquanto ele estava em sua banheira, imerso em suas reflexões. Mas, o que ele realmente pensava naquele instante? Estava ciente de que seu ato a levaria à guilhotina? A história conta que Charlotte não mostrou arrependimento, nem medo, como se estivesse sob a influência de uma força superior. Poderia ser que alguma voz interior lhe dissesse que seu sacrifício tinha um propósito maior? No julgamento que se seguiu à sua detenção, Corday manteve uma atitude de serenidade surpreendente. Enquanto outros prisioneiros temiam por suas vidas, ela se mostrou firme em suas convicções. Sua defesa foi audaciosa. Argumentou que havia agido em nome da paz e da salvação da França. Mas é possível que sua calma fosse o resultado de uma influência sobrenatural? Muitos especularam que Charlotte Corday foi guiada por uma força desconhecida, uma espécie de inspiração divina que lhe concedeu coragem em um momento tão crítico. As circunstâncias que rodearam sua execução são igualmente intrigantes. Na manhã do 17 de julho de 1793, Charlotte foi levada à guilhotina. Seu último momento de vida foi presenciado por uma multidão que, em sua maioria, a considerava uma traidora. No entanto, sua compostura não vacilou. Que pensamentos cruzavam sua mente naquele instante? Alguns relatos indicam que ela até se dirigiu à multidão com palavras de desafio, como se soubesse que sua história perduraria além de sua morte. Os detalhes de sua execução são assustadores. A guilhotina, símbolo da justiça revolucionária, tornou-se a ferramenta que selou o destino de Charlotte. Mas por que manteve tal serenidade em um momento tão aterrador? Havia uma estratégia por trás de seu comportamento? Alguns pesquisadores sugerem que ela pode ter tido visões ou sonhos premonitórios que a prepararam para seu destino, fazendo-a sentir que sua morte não seria em vão. As cartas que deixou para trás também alimentaram o mistério. Que segredos continham? Através de seus escritos, Charlotte expressava seus pensamentos sobre a Revolução e seu papel nela, mas também se percebe uma inquietante tranquilidade. Como se soubesse que sua vida estava prestes a concluir-se. O fato de que muitos de seus escritos tenham desaparecido ao longo da história acrescenta outra camada de intriga. O que mais tinha a dizer que se perdeu para sempre? Na memória coletiva, Charlotte Corday foi representada de diversas formas. Muitas vezes é vista como uma mártir, um símbolo da resistência contra o extremismo. Mas também é importante perguntar, qual foi o verdadeiro impacto de seu ato na Revolução? À medida que a história avança, sua figura foi utilizada tanto para glorificar quanto para demonizar, deixando espaço para que cada um interprete seu legado à sua maneira. O papel de Charlotte Corday na Revolução Francesa também levanta questões sobre o poder das mulheres em um período dominado por homens. Sua ação foi um ato de desespero ou uma declaração de independência? Muitas vezes se esquece que, apesar da violência e do caos da época, as mulheres também lutavam por suas próprias vozes e direitos. Corday tornou-se uma figura emblemática, um lembrete de que mesmo nos momentos mais sombrios, as mulheres podiam desafiar as normas estabelecidas. A história de Charlotte Corday não se limita a seu ato de violência, mas também reflete as tensões sociais e políticas de seu tempo. A Revolução Francesa estava cheia de contradições e dilemas morais. Seu assassinato de Marat foi um ato de justiça ou um ato de desespero? Nesse contexto, sua figura se torna um símbolo da luta por uma mudança que, embora nobre, estava manchada pelo sangue e pela traição. Finalmente, a figura de Charlotte Corday continua sendo objeto de debate e análise. Sua serenidade no momento de sua morte, a força por trás de sua decisão e o legado que deixou são temas que continuam intrigando historiadores, escritores e cineastas igualmente. O que nos diz sua história sobre o papel da mulher na Revolução e na história em geral? À medida que exploramos os mistérios da Revolução Francesa, Charlotte Corday se ergue como um enigma fascinante, um lembrete de que a história está cheia de vozes que ainda esperam ser ouvidas. No coração da Revolução Francesa, uma sombra paira sobre os acontecimentos, um mistério que ainda hoje desperta a curiosidade de historiadores e aficionados por igual. Quem era o espião invisível de Versalhes? Este personagem clandestino,
cujas ações e motivações permanecem na penumbra, parece ter tido acesso a informações vitais que poderiam ter mudado o curso da história. Mas como conseguiu se infiltrar nos círculos mais próximos ao poder sem ser detectado? A Revolução, marcada por conspirações e traições, foi um terreno fértil para este enigmático informante. Dizem que conhecia cada plano, cada estratégia em que se forjavam os destinos de homens e mulheres que viviam na opulência da corte. No entanto, a pergunta persiste: quem era realmente? Alguns especulam que poderia ter sido um nobre descontentamento, um revolucionário encoberto, ou até mesmo um personagem que se ocultava à vista de todos. Que motivos poderia ter para arriscar sua vida e sua liberdade pelo bem da Revolução? Os rumores sobre sua existência começaram a circular pelos corredores de Versalhes. Sussurros de um homem que, sem ser visto, parecia estar em todos os lugares. Mas como é possível que ninguém pudesse identificá-lo? A vigilância na corte era intensa, e qualquer movimento estranho não passaria despercebido. Então, que técnicas utilizava este espião para evadir a atenção? Talvez se disfarçasse, ou talvez tivesse aliados em lugares inesperados. As possibilidades são tantas quanto as perguntas que surgem. Testemunhos da época sugerem que este espião tinha acesso a informações cruciais. Dizem que alertou alguns revolucionários sobre planos de ataque, avisando sobre traições que poderiam ter custado milhares de vidas. Seu conhecimento não era um simples golpe de sorte, ou era o resultado de uma rede de informantes? A intriga se aprofunda quando consideramos que, apesar de sua influência, sua identidade permanece oculta até hoje. E aqui surge uma nova pergunta: o que aconteceu com ele ao final da Revolução? Se realmente esteve tão envolvido, por que não emergiu das sombras uma vez que o caos se assentou? Alguns acreditam que sua lealdade à causa revolucionária o levou a um destino trágico, enquanto outros sustentam que conseguiu escapar, mantendo sua identidade em segredo para sempre. Mas realmente foi um herói ou um traidor nas sombras? À medida que a Revolução avançava, os inimigos da nova república se multiplicavam e, com eles, o risco para este espião. Cada dia era uma luta pela sobrevivência. Em quem podia confiar? As alianças se formavam e desfaziam a uma velocidade vertiginosa. Foi sua astúcia que lhe permitiu navegar por este labirinto de lealdades cambiantes. Ou talvez sua sorte o favoreceu, mantendo-o um passo à frente daqueles que buscavam desmascará-lo. As histórias sobre sua figura foram transmitidas de geração em geração, alimentando a lenda do espião invisível. Alguns acreditam que ele poderia ter sido uma figura-chave na queda da monarquia, manipulando eventos das sombras. Mas como definir seu legado? Foi um salvador ou um provocador de caos? A história muitas vezes deixa os personagens em um limbo moral. E este espião não é a exceção. Em círculos mais obscuros, fala-se de conexões com sociedades secretas que operavam na penumbra. Poderia estar relacionado com os Illuminati ou alguma outra organização que buscava transformar o mundo. A Revolução Francesa foi um ponto de inflexão que atraiu a atenção de muitos, e se este espião estava vinculado a um grupo maior, seu papel poderia ser ainda mais significativo do que imaginamos. No entanto, as pistas sobre sua identidade são escassas. Arquivos perdidos e documentos destruídos deixaram um vazio que apenas alimenta a especulação. Que segredos terão sido levados à tumba por aqueles que conheceram sua verdadeira identidade? Sua existência foi apagada deliberadamente para proteger outros envolvidos? A falta de evidência tangível apenas serve para alimentar o fogo da curiosidade. À medida que se aprofunda na história da Revolução, fica evidente que muitos aspectos continuam obscuros. A figura do espião invisível de Versalhes se torna um símbolo da complexidade dos tempos. A Revolução não foi apenas um movimento político, mas um caleidoscópio de interesses pessoais, ambições e mistérios que ainda não foram resolvidos. O que mais se oculta nas sombras deste período tão tumultuado? Poderíamos passar horas discutindo os possíveis motivos por trás de suas ações e sua misteriosa desaparecimento. No final, sua história nos lembra que a Revolução Francesa foi um cenário onde a verdade e a ficção muitas vezes se entrelaçaram. Um espião que nunca foi visto, mas que, sem dúvida, deixou uma marca nos acontecimentos que mudaram o mundo. Da próxima vez que pensar na Revolução Francesa, lembre-se de que, entre heróis e vilões, sempre há figuras nas sombras que desempenham um papel crucial na história. Talvez o espião invisível de Versalhes não seja apenas um mistério do passado, mas um lembrete de que o que não vemos pode ser tão importante quanto o que está à vista.
Em seu silêncio, este enigmático personagem continua desafiando nossa compreensão de um período que, embora já distante, ainda ressoa no presente. A história está cheia de segredos e mistérios, mas poucos são tão intrigantes quanto o destino do famoso quadro de Jacques-Louis David, que retratava a execução de Luís XVI. Este artista, conhecido por seu estilo neoclássico e sua forte conexão com a Revolução Francesa, foi testemunha dos eventos mais dramáticos dessa era. Mas o que realmente aconteceu com esta obra? Por que parece ter desaparecido da história como um sussurro ao vento? O retrato, que capturava o momento culminante da queda da monarquia, foi encomendado em um tempo em que as tensões estavam à beira da explosão. David não era apenas um pintor, era um fervoroso defensor da Revolução e um membro ativo da sociedade política de seu tempo. No entanto, a história conta que, após a execução de Luís XVI, o retrato foi misteriosamente retirado da vista pública. Teria sido uma decisão consciente para apagar um símbolo do que havia sido a monarquia? Uma pergunta que surge é: por que um retrato tão significativo desapareceu dos anais da história? Muitos acreditam que esse desaparecimento não foi um mero acidente. Alguns historiadores sugerem que, assim como outros eventos da Revolução, havia interesses políticos em jogo. Após a queda de Robespierre e o fim do terror, o novo regime queria se distanciar do passado e das imagens que poderiam lembrar a monarquia. Poderia ser que o quadro de David se tornou uma vítima dessa transformação? Os rumores sobre o destino da pintura são tão variados quanto intrigantes. Alguns afirmam que foi destruído deliberadamente para evitar que se tornasse um símbolo do antigo regime. Outros sustentam que foi ocultado, resguardado em um lugar secreto por aqueles que ainda acreditavam na causa realista. Mas, quem seriam esses guardiões de um legado que parecia estar destinado ao esquecimento? Alguns relatos até sugerem que o quadro foi encontrado no século XIX, mas que sua autenticidade não pôde ser comprovada. Dizem que um colecionador privado o possui, guardando-o zelosamente e mantendo sua existência em segredo. Poderia ser que o retrato da execução de Luís XVI esteja à vista de alguém, mas longe dos olhares curiosos do público. Na busca pela verdade, não se pode ignorar o contexto da Revolução. Este foi um período de grande convulsão política e social, onde as imagens e os símbolos adquiriam um poder imenso. Quão importante era para o novo governo se desfazer de tudo que lembrasse a monarquia? A resposta pode estar na maneira como a história foi reescrita, onde certos elementos poderiam ter sido considerados perigosos demais para serem lembrados. A história do quadro desaparecido se entrelaça com a de outros objetos de grande significado da Revolução. Algumas peças de arte foram destruídas, enquanto outras foram ocultadas ou alteradas. A pintura de David poderia ser apenas uma de muitas obras que sofreram o mesmo destino. Quantas outras histórias como esta estão escondidas nas dobras da história? O que torna esse mistério ainda mais fascinante é como a história da arte e a política estão indissoluvelmente ligadas. No caso de David, sua vida e obra refletem as mudanças da Revolução, mas também a luta pelo poder e pela narrativa. Como podemos entender a Revolução sem considerar o papel da arte em sua representação? O impacto desse desaparecimento vai além do visual. A ausência do quadro de David poderia ter mudado a percepção pública da Revolução. Sem uma representação poderosa da execução, poderia ser que a memória coletiva sobre esses eventos históricos se diluísse com o tempo? A imagem de Luís XVI enfrentando seu destino é um lembrete do fim de uma era, mas também um chamado a questionar o que nos contaram. Se o retrato da execução foi ocultado ou destruído, que outras verdades poderiam estar enterradas no passado? A história está cheia de narrativas que foram perdidas, distorcidas ou até mesmo reinventadas. Cada obra de arte, cada documento, cada relato tem o potencial de mudar nossa compreensão dos eventos que moldaram nossas sociedades. O mistério do quadro desaparecido de David não é apenas uma questão de arte, mas um espelho de como a Revolução Francesa continua a ressoar em nosso presente. Que outras verdades poderiam estar escondidas nas sombras daquela era tumultuada? À medida que exploramos a história, nos encontramos constantemente desafiados a refletir sobre o que sabemos e o que nos foi ocultado. Em conclusão, o destino do retrato da execução de Luís XVI permanece como um enigma que convida à especulação. Enquanto a história segue seu curso, esse mistério nos lembra que no coração de cada grande evento há histórias não contadas, segredos que jazem no silêncio dos séculos.
Seremos capazes de desenterrar essas verdades esquecidas, ou elas ficarão perdidas para sempre no labirinto do tempo? Quem foi o Conde de Fersen e por que seu nome ainda ressoa nos ecos da Revolução Francesa? Este nobre sueco se tornou uma figura envolta em mistério, especialmente por sua suposta implicação em um audacioso plano para resgatar a família real da França. O que levou Fersen a se envolver em uma situação tão perigosa? A história nos conta que, após a queda da monarquia, o conde se obsessou com a ideia de salvar Luís XVI e Maria Antonieta, uma nobre tarefa que, no entanto, foi marcada pela tragédia e pelo fracasso. Um dos aspectos mais intrigantes desse complô é a rede secreta que supostamente ajudava o conde em sua missão. Mas quem fazia parte desse grupo? Existem rumores sobre nobres, revolucionários moderados e até estrangeiros que teriam colaborado nessa arriscada empreitada. No entanto, a maioria dos nomes permanece nas sombras, gerando mais perguntas do que respostas. Por que esses indivíduos arriscariam sua própria segurança pela família real? Que promessas ou esperanças os impulsionaram a agir? O momento culminante desse plano ocorreu na noite de 10 de junho de 1791, quando a família real tentou fugir de Paris. O conde Fersen estava na retaguarda, disposto a oferecer apoio. No entanto, a tentativa de fuga se tornou um fiasco. O que deu errado? A diligência real, conhecida como Carro da Liberdade, foi reconhecida e detida antes de alcançar seu destino. A captura de Luís XVI e sua família marcou um ponto de não retorno na Revolução. Poderia ter sido a intervenção do conde o que salvou a família real de um destino ainda mais sombrio. A partir desse momento, a figura do conde de Fersen se torna ainda mais enigmática. Muitos acreditam que ele se sentiu culpado pelo que ocorreu, um fardo que o acompanhou pelo resto de sua vida. Mas, será que sua desesperança o levou a tramar em novos planos? A história sugere que, apesar de seus fracassos, ele continuou buscando formas de ajudar os prisioneiros reais, mesmo após a guilhotina começar a reclamar suas vítimas. O que o motivava? Era amor, lealdade ou simplesmente o desejo de redenção? A relação entre Fersen e Maria Antonieta tem sido objeto de especulação durante séculos. Alguns historiadores sugerem que existia um romance entre eles, embora outros considerem isso apenas uma amizade próxima. Que segredos compartilharam nesses momentos de crise? As cartas que trocaram, algumas das quais foram destruídas ou perdidas, poderiam conter pistas sobre seus verdadeiros sentimentos. É possível que essas palavras perdidas revelem um amor que desafiou as convenções de seu tempo. Em sua busca para resgatar a família real, Fersen se aventurou em um mundo de conspirações e perigos, mas como conseguiu se mover pelos círculos revolucionários sem ser descoberto? Dizem que ele usava disfarces e adotava diferentes identidades para evitar a atenção. Sua astúcia e habilidades de espionagem lhe permitiram infiltrar-se em ambientes que seriam mortais para qualquer um que fosse reconhecido como aliado da monarquia. Quantas vezes esteve à beira de ser capturado? À medida que a revolução avançava, o conde de Fersen percebeu que sua missão se tornava cada vez mais perigosa. Apesar de sua bravura, os ventos de mudança eram implacáveis e sua influência se esvaía. O que fez o conde quando percebeu que seu sonho de restaurar a monarquia era cada vez mais inatingível? Dizem que ele abandonou a França e se mudou para outros países, mas seu coração continuava atado à história de seu amado país e sua monarquia caída. O tempo passou e o eco da revolução começou a se dissipar, mas o mistério do conde de Fersen não se desfez. Sua vida terminou em 1792, em circunstâncias que ainda geram debate. Foi um acidente, um suicídio ou, como alguns sugerem, uma conspiração na qual ele estava envolvido? A ambiguidade que cerca sua morte apenas alimentou a lenda que o envolve. Hoje em dia, o legado do conde de Fersen está entrelaçado com a história da Revolução Francesa. Sua tentativa de resgatar a família real é um lembrete das complexidades e contradições daquela época. O que suas ações nos ensinam sobre lealdade e sacrifício? Poderia ter mudado o curso da história se seu plano tivesse sido bem-sucedido? Essas perguntas persistem na mente de quem estuda esse fascinante período. Em conclusão, o complô do conde de Fersen continua sendo um enigma que convida à reflexão. A história deste nobre sueco, suas tentativas de salvar a família real e seu trágico destino, nos lembram que por trás de cada grande acontecimento histórico há histórias de pessoas corajosas, decisões difíceis e mistérios que ainda buscam respostas.
À medida que exploramos os mistérios da Revolução Francesa, o nome de Fersen permanecerá como um símbolo da luta pela esperança, mesmo nos tempos mais sombrios. A Revolução Francesa marcou um antes e um depois na história da França e do mundo. No entanto, não foi apenas uma mudança de regime, mas também trouxe consigo uma aura de mistério que perdurou ao longo dos anos. Um dos enigmas mais intrigantes que cercam esse período é a maldição da monarquia francesa. É possível que o sangue real esteja marcado por um destino trágico? Desde a execução de Luís XVI, a história da família real tem sido repleta de desgraças e tragédias. Mas, por que se diz que existe uma maldição? Alguns sugerem que, ao cortar a cabeça do rei, quebrou-se um vínculo sagrado, um pacto entre a monarquia e o povo. Que tipo de consequências isso poderia trazer? Nos anos seguintes, vários descendentes da família real sofreram mortes violentas, exílios e desgraças inimagináveis. A história nos fala da família de Luís XVI, mas o que aconteceu com seus filhos? Por que se diz que a sombra da maldição paira sobre eles? Luís XVII, seu filho, foi uma criança que passou seus últimos anos trancado em uma prisão, onde morreu em tenra idade, vítima das condições desumanas e da indiferença de quem o cercava. Foi realmente uma vítima de seu tempo, ou a maldição de seu linhagem o perseguiu até seu último suspiro? A vida de Maria Antonieta também é marcada pelo sofrimento. A rainha, que se tornou um símbolo do desperdício e da opressão, enfrentou seu próprio destino trágico. Após ser presa e julgada, foi levada à guilhotina como seu marido. Mas é possível que sua morte não tenha sido apenas uma questão de justiça, mas um capítulo a mais nesta história de maldições? Alguns acreditam que seu espírito, atormentado pelas injustiças de sua vida, ainda ronda os palácios da França, buscando respostas para seu trágico destino. Ao longo dos anos, muitos tentaram rastrear a linhagem de Luís XVI. Mas o que encontraram foram histórias de desgraça. Nobres que se exilaram, descendentes que morreram em circunstâncias misteriosas e outros que simplesmente desapareceram. Poderia ser que aqueles que carregam seu sangue estão condenados a viver sob a sombra de uma maldição? As perguntas são tantas quanto as respostas, e cada nova geração parece enfrentar seu próprio conjunto de desafios. Além disso, a história da maldição não termina com a queda da monarquia. Nos anos seguintes, a França se viu envolvida em guerras, ditaduras e sofrimento. Alguns acreditam que a instabilidade política que se seguiu à Revolução é um reflexo dessa maldição. Até que ponto a história de uma família pode influenciar o destino de toda uma nação? As tragédias da família real parecem entrelaçar-se com os acontecimentos mais sombrios da história da França. Atualmente, o interesse pela maldição da monarquia francesa ressurgiu. Muitos se perguntam se existe algum tipo de poder oculto que persegue aqueles que carregam a linhagem de Luís XVI. Poderia haver um segredo enterrado no passado que explique essa cadeia de desgraças? A busca por respostas levou historiadores e entusiastas a investigar mais a fundo, revelando dados surpreendentes que acrescentam mais mistério à história. Alguns até sugeriram que a maldição se manifesta na forma de eventos imprevistos na vida daqueles que se atrevem a reivindicar sua herança. Os descendentes da família real que tentaram reviver seu nome frequentemente se depararam com obstáculos intransponíveis. É mera casualidade ou há algo mais profundo em jogo? Por outro lado, há quem sustente que tudo é produto da superstição e da história que se teceu ao longo dos anos. No entanto, a repetição de desgraças no linhagem real não deixa de ser inquietante. Como alguém pode escapar de uma história tão carregada de tragédia? A ideia de uma maldição ressoa com força, não apenas na mente dos historiadores, mas também na de aqueles que buscam entender o significado da história. Na cultura popular, a maldição da monarquia francesa foi retratada em filmes, livros e peças de teatro, perpetuando o mistério e a fascinação que cercam essa história. Quanto de verdade há por trás dessas representações? À medida que novas gerações se interessam pelo passado, a maldição se torna uma ferramenta narrativa poderosa que convida à reflexão sobre o destino humano. Finalmente, a maldição da monarquia francesa levanta perguntas universais sobre justiça, poder e destino. É possível que as decisões tomadas em um tempo distante influenciem o presente? A história da família real francesa é um lembrete de que nossas ações podem ter consequências duradouras, não apenas para nós, mas também para as gerações que virão. Enquanto continuamos a explorar os mistérios da Revolução Francesa,
a maldição da monarquia francesa nos convida a refletir sobre o legado que deixamos e os desafios que enfrentamos em nosso próprio caminho. Estamos destinados a repetir os erros do passado, ou podemos encontrar um caminho diferente, livre das sombras da história? Só o tempo dirá. De onde realmente vem a Marselhesa, o hino que ecoou nas ruas da França durante a Revolução? Atribuído a Claude-Joseph Rouget de Lisle, essa poderosa composição tem sido um símbolo de liberdade e luta. Mas o que há por trás de sua criação? Seria possível que seus versos escondessem segredos que vão além da Revolução Francesa? A história conta que Rouget de Lisle compôs a Marselhesa em 1792, como um canto de guerra para o exército revolucionário. No entanto, alguns textos antigos parecem conter fragmentos que lembram a letra dessa famosa canção. Poderia ser que essas palavras tivessem sido inspiradas em algo mais antigo, algo que se perdeu nas brumas do tempo? Talvez nas sombras da história esconda-se a verdade. Alguns pesquisadores exploraram a possibilidade de que a Marselhesa esteja conectada a cantos populares que existiam muito antes da Revolução. E se esses versos já estivessem presentes na cultura francesa, apenas esperando o momento certo para serem reinventados? As raízes dessa melodia podem ser mais profundas do que imaginamos, ligando gerações passadas ao fervor da Revolução. As letras de A Marselhesa estão cheias de imagens poderosas, ecoando a luta e o sacrifício. Mas por que essas imagens ressoam tão intensamente no coração dos franceses? Alguns dizem que são o reflexo de um desejo coletivo por liberdade e justiça. Mas poderia haver um significado mais profundo que conecta esses sentimentos a eventos históricos anteriores? Examinando mais de perto sua estrutura musical, encontramos elementos que parecem ter sido usados em cerimônias e rituais de tempos antigos. É possível que a própria música carregue uma mensagem, um chamado à ação que ressoa através dos séculos. A melodia de A Marselhesa não é apenas um canto de guerra, pode ser um eco da própria história. Historiadores apontaram semelhanças entre a Marselhesa e outros hinos de luta de diferentes culturas. E se a ideia de um hino revolucionário não fosse exclusiva da França, mas uma manifestação universal do espírito humano? Esse fenômeno sugere que o anseio pela liberdade é uma luta presente em todos os cantos do mundo. À medida que a Revolução Francesa avançava, a Marselhesa transformou-se em um símbolo de resistência. Mas quem foram os verdadeiros protagonistas de sua difusão? As histórias de soldados, cidadãos e revolucionários que levaram essa canção às ruas são tão intrigantes quanto o próprio hino, o que motivava aqueles que a cantavam com tanto fervor. O papel de A Marselhesa na criação de uma identidade nacional também é digno de destaque. À medida que a Revolução progredia, a canção se tornou um símbolo de união. Mas o que realmente significa identidade nacional em tempos de mudança? Seria apenas um canto ou um grito de esperança que transcende o tempo e o espaço? Os anos se passaram e a Marselhesa continua relevante até hoje. Seu uso em protestos e movimentos sociais demonstra que o desejo por justiça ainda persiste. Mas por que essa canção sobreviveu enquanto tantas outras foram esquecidas? Talvez sua mensagem ressoe com a própria natureza humana, sempre em busca de liberdade. Alguns questionaram o contexto de sua letra, que invoca a violência como meio de alcançar a liberdade. É possível que as palavras de Rouget de Lisle sejam tanto um alerta poderoso quanto um chamado à ação? A história nos ensina que a luta pela justiça muitas vezes é marcada por sacrifícios dolorosos. E a Marselhesa encapsula essa dualidade. No imaginário coletivo, a Marselhesa tem sido interpretada de muitas maneiras. Alguns a veem como um hino glorioso, enquanto outros a consideram um lembrete das sombras que acompanham toda a Revolução. Como reconciliar essas visões opostas e compreender o verdadeiro significado dessa canção na história? As teorias sobre a origem de A Marselhesa continuam alimentando o debate. Alguns sugerem que, além de Rouget de Lisle, há influências de outras culturas e tradições musicais. E se a composição da canção for o reflexo de um intercâmbio cultural que ocorreu muito antes da Revolução, as conexões entre a França e outras nações podem ser mais profundas do que imaginamos. Ao explorarmos o legado de A Marselhesa, é impossível não nos perguntarmos como seria a história se essa canção nunca tivesse existido. Que outros hinos teriam surgido para expressar o desejo de liberdade? Talvez essa melodia tenha sido o catalisador que um povo precisava para se levantar e lutar por seus direitos.
Por fim, o enigma de A Marselhesa nos convida a refletir sobre a relação entre a música e a história. Como as canções podem influenciar os acontecimentos que moldam o destino das nações? O poder de uma simples melodia pode ser maior do que imaginamos, e A Marselhesa é uma prova viva disso. Ao concluir esta jornada pelos mistérios de A Marselhesa, fica claro que sua história é muito mais do que a de um simples hino. É um testemunho da luta humana pela liberdade, um eco das vozes do passado que ainda ressoa em nossos corações. Em cada nota, em cada palavra, há um fragmento de nossa história compartilhada, um lembrete de que a busca pela justiça nunca deve cessar. Sob as ruas de Paris, um labirinto de túneis e passagens permanece oculto, um vestígio de épocas passadas que desperta a curiosidade de pesquisadores e entusiastas por igual. Que segredos guardam esses túneis sob a emblemática Bastilha? Durante muito tempo, pensou-se que esta fortaleza era simplesmente uma prisão, um símbolo do poder opressor da monarquia. No entanto, escavações recentes revelaram uma rede de túneis que não aparecem nos planos oficiais. Por que foram construídos e, acima de tudo, que mistérios encerram? A Bastilha foi tomada pelos revolucionários no 14 de julho de 1793, marcando o início de uma nova era na França. Mas acaso seus alicerces são testemunhas de algo mais? Com a queda deste bastião, surgiram rumores sobre a existência de passagens secretas que conectavam a fortaleza a outros pontos estratégicos da cidade. Seria possível que esses túneis servissem para a fuga de prisioneiros ou, talvez, para o movimento clandestino de informações? Os arqueólogos encontraram indícios de que esses túneis poderiam ter sido utilizados pelos opositores ao regime. Através deles, teriam sido realizadas reuniões secretas, conspirações e talvez até fugas audaciosas. Mas quem eram esses conspiradores? Alguns acreditam que eram membros da aristocracia, outros, revolucionários decididos a mudar o rumo da história. Sem dúvida, o mistério se aprofunda. Ao explorar essas passagens, os pesquisadores encontraram objetos que datam da época da Revolução, o que sugere que esses túneis estiveram ativos em um período crítico da história francesa. Que mais poderiam ter escondido? Talvez documentos que revelem planos secretos ou até mesmo objetos pessoais daqueles que passaram por ali. No entanto, a falta de registros claros complica a tarefa de entender seu verdadeiro propósito. Um aspecto intrigante é que, segundo algumas teorias, esses túneis não foram utilizados apenas pelos revolucionários. Existem lendas que falam da possibilidade de que a realeza também tivesse acesso a eles. Poderia ser que Luís XVI ou Maria Antonieta conhecessem essas passagens ocultas? Imaginar a família real utilizando esses túneis para escapar do caos é um pensamento fascinante. À medida que mais escavações são realizadas, novas perguntas surgem. Por que os registros sobre esses túneis parecem ter sido apagados da história oficial? A falta de documentação faz com que os historiadores especulem sobre um possível encobrimento. Essas passagens, então, se tornam símbolos de um capítulo da história que a sociedade prefere esquecer. Que segredos obscuros poderiam estar abrigando? Além disso, alguns relatos sugerem que os túneis estavam conectados a outros edifícios importantes da cidade, como o Palácio de Versalhes. É possível que existisse uma rede mais ampla de comunicação e fuga que abrangesse toda a região. As conexões entre a Bastilha e outros pontos estratégicos poderiam ter sido vitais para os movimentos revolucionários. Cada nova escavação parece abrir mais portas a enigmas não resolvidos. Em uma era marcada pela desconfiança e pela espionagem, esses túneis poderiam ter sido o cenário perfeito para a troca de informações vitais. Quantos planos foram gestados na penumbra dessas escuras cavidades? O impacto da Revolução Francesa foi tão profundo que qualquer descoberta relacionada a seus origens e desenvolvimento é objeto de intenso análise. EGT. Os túneis da Bastilha, nesse sentido, se apresentam como um microcosmo da luta pelo poder. As histórias sobre esses passagens não se limitam às teorias históricas, também capturaram a imaginação popular. Na cultura contemporânea, numerosas novelas e filmes tomaram como base a ideia de túneis secretos e conspirações. Que papel desempenham esses relatos em nossa compreensão da Revolução Francesa? A ficção pode, às vezes, oferecer mais respostas do que a própria história, transformando o desconhecido em algo tangível. Quando pensamos na Bastilha, muitas vezes nos vem à mente a imagem de uma prisão aterradora. Mas ao adentrarmos no mistério de seus túneis,
nos é apresentada uma nova perspectiva, a de um lugar de resistência, de segredos e de estratégias. Que lições podemos aprender do que se oculta sob nossos pés? A história está cheia de reviravoltas inesperadas, e esses túneis são um lembrete de que o que vemos na superfície muitas vezes é apenas uma fração da realidade. Em conclusão, a exploração dos túneis sob a Bastilha não apenas nos fornece pistas sobre a Revolução Francesa, mas também nos convida a questionar a narrativa histórica que nos foi ensinada. Os segredos que permanecem ocultos na escuridão nos lembram que a história está viva, em constante evolução e cheia de enigmas por descobrir. Que outros mistérios e verdades poderiam estar esperando para serem revelados nas profundezas da história? Cada escavação é uma oportunidade para desenterrar não apenas o passado, mas também para refletir sobre como esses eventos continuam influenciando o nosso presente. As sombras da Revolução Francesa estão cheias de segredos, e um dos mais intrigantes é o papel dos Illuminati. Quem eram realmente esses personagens misteriosos que supostamente influenciaram o rumo da história? Muitas vezes são apresentados como uma sociedade secreta que operava nas sombras, mas o que muitos não sabem é que sua suposta influência na Revolução é um tema de intenso debate. O que se diz sobre sua participação? Há quem afirme que os Illuminati, com sua rede de contatos e sua ideologia radical, estavam por trás da agitação social que levou à queda da monarquia. Disse que buscavam promover a razão e a liberdade. Mas, a que custo? A ideia de que um punhado de pessoas pudesse manipular a história é tanto fascinante quanto aterradora. Eles realmente tinham o poder para fazer isso? No século XVIII, a Europa estava em plena efervescência. As ideias da Ilustração estavam no ar e muitos intelectuais sonhavam com um mundo novo. Os Illuminati, fundados em 1776, buscavam promover o conhecimento e a liberdade, mas sua abordagem oculta e seus métodos secretos os tornaram objeto de suspeita. Poderia ser que esses ideais se transformassem em uma agenda mais sombria? As teorias sobre sua influência não se limitam à Revolução Francesa. Disse que a organização tinha conexões em diversas cortes europeias e que seus membros eram influentes na política. O que aconteceria se alguns dos líderes revolucionários estivessem em contato com eles? Figuras como Maximilien Robespierre e Georges Danton, conhecidos por seus ideais radicais, poderiam ter estado sob a influência dessa sociedade secreta. Mas há provas concretas que respaldem essas afirmações? É curioso que, apesar da falta de evidência sólida, o mito dos Illuminati tem perdurado. Livros, filmes e documentários alimentaram a ideia de que estavam por trás de eventos históricos cruciais. É possível que sua própria história tenha sido construída a partir da desconfiança e do secretismo? A Revolução Francesa, com sua atmosfera de conspiração e traição, é o caldo de cultivo perfeito para tais rumores. As conexões entre os Illuminati e a Revolução se tornaram mais intrigantes com o auge da paranoia. À medida que a violência aumentava, as pessoas começavam a buscar bodes expiatórios. Nesse contexto, os Illuminati foram vistos como uma ameaça invisível que manipulava os fios do poder. Mas, pode uma organização secreta ser realmente responsável por um fenômeno tão complexo como uma revolução? Os documentos históricos são escassos e muitas vezes contraditórios. Alguns historiadores sugerem que as ideias promovidas pelos Illuminati influenciaram o pensamento da época, mas outros argumentam que se trata de meras especulações. É possível que a Revolução Francesa tenha sido um movimento espontâneo do povo, sem a intervenção de forças ocultas. A verdade pode ser mais complicada do que parece. Um aspecto fascinante é como o mito dos Illuminati evoluiu ao longo do tempo, desde a Revolução Francesa até hoje. Seu nome tem sido invocado em inúmeras ocasiões. O que isso nos diz sobre nossa necessidade de encontrar explicações para os eventos caóticos que escapam ao nosso controle? Talvez a história, em sua complexidade, nos faça buscar respostas no oculto. A Revolução Francesa não foi apenas uma mudança política, mas também um choque de ideologias. Nesse contexto, a figura dos Illuminati ressoa com a luta entre o antigo regime e as novas ideias de liberdade e direitos humanos. Poderia ser que, no final, os Illuminati simbolizam o medo do desconhecido que acompanha qualquer transformação radical na sociedade? O fato de que os Illuminati continuem sendo objeto de interesse na cultura popular revela algo profundo sobre nossa relação com o mistério e a conspiração. Talvez busquemos neles uma forma de entender o caos da história,
O que aconteceria se, em vez de um grupo secreto, os Illuminati fossem simplesmente um reflexo de nossas próprias inquietações e medos? A Revolução Francesa nos deixou um legado de lutas pela liberdade, mas também um rastro de intrigas e conspirações. A ideia de que sociedades secretas possam influenciar a história é um tema recorrente que nos convida a questionar o que acreditamos saber. Quanto controle temos realmente sobre nosso destino e quanto está nas mãos de forças que não podemos ver? À medida que nos aprofundamos nos mistérios da Revolução Francesa, é essencial manter uma mente aberta. As verdades ocultas podem ser mais surpreendentes do que imaginamos. A história está cheia de reviravoltas inesperadas e personagens enigmáticos que nos convidam a explorar além do evidente. O que mais poderia nos revelar o passado sobre o poder, a liberdade e os segredos que ainda permanecem na penumbra? No final, a história dos Illuminati e sua relação com a Revolução Francesa é um lembrete de que o conhecimento é uma arma poderosa. Em um mundo onde a informação pode ser manipulada, a busca pela verdade se torna um ato de resistência. Estamos dispostos a olhar além das sombras e descobrir o que realmente aconteceu? A resposta pode mudar nossa compreensão não apenas da história, mas de nós mesmos. A Revolução Francesa, um período de intensa agitação social e política, foi testemunha de eventos que ainda nos enchem de assombro e mistério. Um desses episódios enigmáticos é a execução dos nobres. Como essas execuções foram realizadas? Que segredos se escondem por trás desses momentos tão sombrios? Acompanhe-nos para desvendar este intrigante capítulo da história. Em um tempo em que a guilhotina se tornou o símbolo da justiça revolucionária, a execução dos nobres se transformou em um espetáculo aterrador e fascinante. Mas quem eram realmente esses nobres que enfrentaram a ira do povo? Alguns eram figuras proeminentes, enquanto outros eram simplesmente vítimas de um sistema que já não os precisava. E que papel desempenharam as tensões sociais, as invejas e os desejos de vingança em suas condenações? Os relatos sobre essas execuções são frequentemente contraditórios. Por um lado, há testemunhos que descrevem a frieza e a determinação dos executores, enquanto outros falam da compaixão e do conflito moral que alguns deles enfrentaram. Pode ser que a guilhotina, longe de ser apenas uma ferramenta de morte, se tornasse um símbolo da luta interna daqueles que realizavam esses atos. Um aspecto fascinante é a forma como muitos nobres mantiveram sua dignidade até o fim. Alguns se recusaram a aceitar seu destino e enfrentaram a morte com um estoicismo que desconcertou seus algozes. O que pensavam nesses últimos momentos? Teriam a certeza de que seu linhagem e seu legado viveriam além da guilhotina? A maneira como esses indivíduos enfrentaram seu destino adiciona um ar de mistério às suas histórias. Por outro lado, o contexto político da época também influenciou a forma como essas execuções foram realizadas. Em um período de crescente paranoia e desconfiança, as lealdades eram questionadas e os nobres eram vistos como inimigos do povo. Como se decidia quem merecia viver e quem deveria morrer? As decisões muitas vezes eram tomadas em um clima de medo, onde a pressão social e a sede de justiça se entrelaçavam de maneiras complicadas. As execuções não foram apenas um ato de justiça, mas também um espetáculo para as massas. Milhares de pessoas se reuniam para testemunhar a queda daqueles que uma vez gozaram de privilégios. A guilhotina se tornou um símbolo da nova era, mas também um lembrete da violência que o povo estava disposto a aceitar. Era isso o que realmente queriam os revolucionários? Ou havia algo mais profundo por trás dessa sede de vingança? A história nos conta que alguns nobres tentaram escapar de seu destino. Os rumores de conspirações e planos de fuga eram comuns. No entanto, muitas dessas tentativas foram frustradas. O que os levou a arriscar tudo por uma oportunidade de salvação? No caos da Revolução, a esperança de uma vida livre e o medo da morte se entrelaçavam de maneiras inesperadas. Os relatos da execução de nobres também estão marcados pela confusão e pela desordem. Às vezes, as circunstâncias exatas de suas mortes permanecem na penumbra. Houve casos de execuções que ocorreram em condições pouco claras, o que levou a especulações sobre a verdadeira natureza desses eventos. Houve nobres que, na realidade, foram executados em segredo, longe do olhar público. A falta de documentação clara alimentou teorias que permanecem vigentes até hoje. A figura da guilhotina, embora emblemática, não é a única que se envolve nesta narrativa sombria. Os relatos sobre o sofrimento das famílias e o impacto emocional que essas execuções causaram na sociedade são igualmente inquietantes.
Como isso afetou os que sobreviveram? A perda de vidas e a desintegração de famílias inteiras deixaram cicatrizes na memória coletiva da nação. Entre os nobres executados, alguns se tornaram lendas. Suas histórias foram contadas e recontadas, cada vez com um toque de dramatismo e mistério. Que elementos reais e que elementos fictícios há nessas narrativas? O que está claro é que, com o tempo, essas figuras transcenderam seu trágico destino e se tornaram símbolos de uma época convulsa. A Revolução Francesa não foi apenas um momento de mudança política, mas também um período de transformação cultural. As execuções de nobres refletem o conflito entre o antigo regime e as novas ideias que emergiam. Como esses eventos se compatibilizam com os ideais de liberdade e igualdade que tanto se proclamavam? A tensão entre o desejo de justiça e a barbárie da execução pública continua sendo objeto de debate. Nesse contexto, é interessante perguntar como esses eventos foram registrados na história oficial. Alguns relatos foram alterados ou censurados, o que levou a uma visão distorcida do que realmente ocorreu. Quantas verdades foram ocultadas e quantos detalhes foram modificados para servir a narrativas específicas? A história, afinal, é escrita a partir de diferentes perspectivas. À medida que exploramos o mistério da execução de nobres na Revolução Francesa, fica claro que este episódio é mais do que uma série de mortes. É um lembrete de como o poder, a justiça e o medo podem entrelaçar-se de formas complexas e imprevisíveis. As perguntas que surgem não apenas nos fazem refletir sobre o passado, mas também nos convidam a considerar como esses temas ressoam em nossa sociedade atual. Finalmente, a história das execuções de nobres é um espelho da humanidade mesma, onde as decisões difíceis e as lutas internas fazem parte da condição humana. À medida que continuamos a indagar nos mistérios da Revolução Francesa, lembremos que cada história de vida, cada execução, encerra um universo de emoções e decisões que ainda hoje nos desafiam a entender a complexidade de nossa própria história. Os ecos da Revolução Francesa reverberam na história como um enigma que ainda nos intriga. Que segredos estão escondidos por trás dos eventos que transformaram a França e, portanto, o mundo? A Revolução não foi apenas uma mudança de governo. Foi um turbilhão de paixões, traições e mistérios que ainda não foram desvendados. Quantas verdades se perderam no tempo e quantas lendas ganharam vida no imaginário coletivo? Ao observar os acontecimentos daquela época, é natural perguntar: que papel os mistérios desempenharam na formação da narrativa histórica? Cada figura, cada evento e cada decisão tomada durante aqueles anos turbulentos parecem estar cercados por um halo de mistério. Desde a morte de Robespierre até o destino do pequeno Luís XVII, parece que os segredos se entrelaçaram com a própria história, criando uma rede de intrigas que perdura até nossos dias. Em cada canto de Paris, a sombra da guilhotina ainda se faz sentir. Seu legado não é apenas o de um instrumento de execução, mas também o de um símbolo da fatalidade que espreitava todos os que ousavam desafiar a ordem estabelecida. A guilhotina, com sua lâmina afiada, parece ter reclamado não apenas vidas, mas também verdades ocultas que ainda permanecem na penumbra. Quantos segredos da corte e do povo ficaram selados em seu silêncio? A história nos conta que Charlotte Corday, a mulher que matou Marat, enfrentou seu destino com uma calma desconcertante. O que a impulsionou a agir dessa maneira? Ela sentiu que forças invisíveis a guiavam. A história está cheia de figuras como ela, cujas decisões, influenciadas por algo além de sua compreensão, mudaram o rumo de um país inteiro. Que mistérios se escondem em seus corações? Ao longo dos anos, os rumores cresceram em torno do tesouro perdido da coroa francesa. Onde estão aquelas joias e aquele ouro que desapareceram no caos revolucionário? Alguns afirmam que foram escondidos por leais à monarquia. Outros pensam que talvez tenham se perdido para sempre no turbilhão da história. O destino desses tesouros continua sendo um mistério que intriga tanto buscadores de fortuna quanto amantes da história. Cada uma das execuções que ocorreram durante a Revolução está cheia de relatos contraditórios. Porque alguns nobres foram levados ao cadafalso com grande solenidade, enquanto outros foram alvo de zombarias e desprezo. Essas diferenças no tratamento revelam muito sobre o clima social e político da época. Cada execução não foi apenas um ato de justiça, mas também um espetáculo que refletia as tensões de uma sociedade em crise. Os túneis sob a Bastilha despertaram a curiosidade de arqueólogos e historiadores. Que segredos poderiam esconder?
Alguns acreditam que foram utilizados por prisioneiros para escapar, enquanto outros pensam que poderiam ter abrigado planos secretos de conspiração. A Bastilha, símbolo da opressão, também se torna um labirinto de mistérios que convidam à exploração. Maria Antonieta, a rainha que foi objeto de tanto ódio, deixou para trás um legado de correspondências enigmáticas. Que segredos continham suas cartas escritas com tinta invisível? Revelam alianças ocultas ou traições inesperadas? Os historiadores se tornaram obcecados em decifrar essas mensagens, buscando pistas que poderiam mudar nossa percepção da monarquia e sua queda. A figura do homem da máscara de ferro capturou a imaginação de gerações. Quem era realmente? Por que sua identidade foi tão zelosamente guardada? Este prisioneiro anônimo se torna um símbolo das sombras que espreitavam a revolução, lembrando-nos de que por trás de cada fachada há segredos que podem mudar a história. A busca por sua identidade alimentou mitos e teorias por séculos. À medida que exploramos esses mistérios, é inevitável pensar: como sociedades secretas como os Illuminati influenciaram o curso da Revolução? Alguns historiadores sugerem que essas organizações operaram nas sombras, manipulando eventos e decisões-chave. Que papel desempenharam na queda da monarquia e na ascensão da República? A história está cheia de fios invisíveis que conectam os poderosos àqueles que buscam mudar o destino. Finalmente, a maldição que parece ter perseguido a monarquia francesa convida à reflexão. Desde a execução de Luís XVI, numerosos desastres marcaram aqueles que carregam sua linhagem. É apenas uma coincidência ou há algo mais em jogo? Esse tipo de perguntas nos leva a considerar a interseção entre história e superstição, onde cada tragédia pode ser vista como um eco de um passado que se recusa a ser esquecido. Enquanto encerramos este percurso pelos mistérios da Revolução Francesa, fica claro que a história não é apenas uma sucessão de fatos, mas um tecido rico em intrigas e segredos. Que outros mistérios nos reserva o futuro ao explorar este fascinante período? A busca por respostas pode ser uma jornada interminável, mas cada pergunta que surge nos aproxima um pouco mais da compreensão de um passado que continua ressoando em nosso presente. No final, talvez o mais intrigante não seja tanto encontrar as respostas, mas continuar explorando esses mistérios que nos fazem refletir sobre nossa própria história e a humanidade como um todo.